Boa noite, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, Alex. Tudo bom? Tudo bem? Marisa? Tudo bem? Tudo. Quase que eu não consigo entrar, tá tão lerda hoje. Ah, é? Ah, É o calor. não sei, tá? Não sei se é por causa da chuva, que eu achei que não ia conseguir entrar. Ah, mas A graças a internet Deus que deu tá bem certo. lenta. É, aqui tá chovendo bastante também. Então. A Adriana tá aí. Boa noite, Adriana, Jussara, o Léo, Alexandre. Boa noite, Ronaldo. Boa Tudo bom, meu noite, irmão? tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Opa, Boa noite, Mário. 8 horas, eu vou esperar 2 minutinhos só. Aí, se o pessoal entrando, e aí a gente já começa em respeito a quem já entrou aí, tá bom? Ó, o Léo aí, boa noite, Léo. Boa noite, tudo bom, Alex? Tudo bom? Maravilha. Não estou ouvindo. Agora sim. Oi, Ana, Ana, tudo bom? Mel. E Achei o bate-papo aqui, eu tava procurando bate-papo, eu vi subindo boa noite aqui. Hum. Amaury, boa noite, Amaury. boa noite. Você Boa noite. veio, hein, Amaury? Tá me ouvindo? Ah, vim sim, pô. Você me convidou, vim. Maris, o Amaury trabalha comigo. Ele já me aguenta 8 horas durante o dia. Aí ele vai me aguentar agora à noite também. Vou ligar a câmera aqui pro pessoal. Ah, agora aqui, ó. Tá me vendo aí? Sim. Bom, pessoal? Boa noite, Maurício. Boa noite. 8h02, vamos começar então? E o pessoal vai chegando para eu não atrasar a aula. Então, graça e paz a todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Bíblia, do Texto para a Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Fonseca. Eu serei o facilitador de hoje. Falando um pouco de mim, eu tenho 46 anos. Faço parte da Igreja Batista de Quitaúna. Sou formado em TI, assim como a Mauri, que chegou agora. Sou formado em teologia também. Fiz uma pós de teologia que eu terminei em dezembro do ano passado. Falta eu entregar o trabalho de conclusão do curso. Estou escrevendo. E eu comecei outra pós já, pelo LabTem. Mas atrapalhando hoje. Sara?
Alguma coisa? Não. Mas a gente sabe que o que realmente importa é que a gente é um seguidor de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. E ele é o único que merece toda a honra e toda a glória nesse curso. E eu estou muito feliz, porque eu estou com meus irmãos para mais uma aula. Eu gostaria, como eu não conheço alguns de vocês, eu gostaria que vocês colocassem no chat aí o nome de vocês e a igreja que vocês fazem parte. Se tiverem sem igreja, pode colocar sem igreja ou desigrejado, o que vocês acharem mais apropriado. Mas coloquem, por favor, só para eu saber quem é o pessoal que está comigo aqui, que eu não conheço ainda. Ó, tem o Rogério da IBAB. Já fui diversas vezes na IBAB, Rogério. Seja bem-vindo. Adriana aqui de Quitaúna. O César também está aqui. Rogério. Agora é que eu vi o César lá, com a câmera ligada, não tinha visto ainda. Amém, amém. Um recado, não sei se todo mundo sabe, mas as aulas acontecem todas as terças, às 20 horas. A gente está enviando o link aqui na terça, mas eu peço que vocês não compartilhem, porque essa aula será transmitida pelo YouTube no domingo. Então, se alguém quiser fazer parte dessa turma, peça para entrar em contato com a gente, comigo, com o César, para a gente incluir aqui no grupo também, tá bom? Eu vou fazer uma oração para a gente entrar já no nosso tema de hoje. Senhor Deus, Pai bondoso, que o Senhor possa, mais uma vez, estar conosco nesta aula e que o Senhor possa abrir a nossa mente para que a gente possa entender o que será ministrado aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que está aqui presente e que o Senhor grave no nosso coração essa palavra, para que isso não seja apenas uma lição de sala de aula, mas seja algo prático, para que a gente possa usar isso no dia a dia. Eu agradeço por tudo e inicio essa aula em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, meus irmãos e minhas irmãs. O Alexandre falou que está na Igreja Batista da Graça. Seja bem-vindo, Alexandre. Era da IBQ. Então vamos lá. Na aula passada, o pastor César abordou o tema paraíso. E nós vamos dar continuidade hoje falando de Abraão. Eu quero tentar manter o mesmo padrão da última aula. Então, quem puder ficar com a câmera aberta, por favor, eu agradeço. E quem puder interagir também será muito bom, para que a aula seja mais dinâmica e não só eu fique falando. O tema do nosso curso é Bíblia, do texto para a vida, pois a nossa intenção é trazer um conteúdo prático, que possa ser aplicado no seu dia a dia. E quando falamos em Bíblia, eu gosto de pensar em um presente que Deus deixou para nós. Esse presente nos ajuda a compreender quem é Deus, qual é o seu plano para a humanidade. E uma coisa muito importante que nós devemos ter ao estudarmos a Bíblia é que a Bíblia não é basicamente um livro de ciências, não é um livro de história, não é um livro de geografia, de sociologia, nem muito menos de filosofia. Mas é um livro que consegue, de certa forma, conversar com todas essas áreas do conhecimento. Não com o intuito de provar nada, mas com a finalidade que a gente conheça Deus, o seu Espírito Santo e o seu Filho Jesus. E a partir da leitura bíblica, a gente começa a entender o nosso lugar no plano de Deus. Uma coisa que eu acho
importante a gente compreender também é a importância da gente estar no plano de Deus. O quão isso é importante. Ó, imagina você que trabalha em uma empresa e pensa em algum superior seu que você gosta. De repente, algum CEO, presidente da empresa, alguém que você gosta. Ou de outra empresa mesmo, alguma outra empresa que você tem interesse em trabalhar e que você admira o líder dessa empresa. Imagina esse líder chamando você para trabalhar lado a lado com ele. Imagina. Isso seria muito bom. Muito bom. Qualquer pessoa ficaria feliz se ele chamasse você para fazer parte do plano da empresa. Mas quando a gente fala de Bíblia, a gente está fazendo parte do plano de Deus, que é alguém que está acima de todo mundo. A Bíblia está falando de fazer parte do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo. Então é a gente atuar nesse plano de Deus para o mundo. Então é algo muito grande. Todo mundo deve reconhecer isso como uma bênção, como uma honra muito grande participar desse plano de Deus, porque é algo grande. E quando a gente olha para os personagens que nós temos na Bíblia, e também para Jesus, principalmente, a gente consegue ver o que aqueles homens chamados por Deus fazem. E percebemos, e a gente consegue perceber que eles podem fazer, que nós podemos fazer, coisas semelhantes que eles fizeram para colaborar com o reino de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver que aqueles homens da Bíblia, eles oraram uns pelos outros, e a gente pode fazer isso. Eles eram justos, eram pessoas amáveis, pacientes. Então, eles tinham um fruto do Espírito Santo. Se colocavam no lugar do outro, ao invés de julgar. Falavam para outras pessoas de Jesus, quando a gente entra ali no período das cartas, no livro de Atos. Eles estudavam a palavra, como é o caso dos bereanos, que Paulo encontra. Lutavam pela justiça. Os profetas, fica mais claro isso nos livros dos profetas Jeremias, Isaías. E tem muito mais exemplos do que a gente pode fazer quando lê a Bíblia. Mas a gente pode ler a Bíblia e alguns textos e não saber como aplicar no dia a dia. Tem alguns textos que são mais simples de entender a aplicação e tem alguns que são mais complexos. A nossa ideia é a gente passar pelo texto bíblico, mas a gente entrar nessa parte da aplicação. A gente entrar nessa questão do dia a dia, para que o texto faça parte da nossa vida. A mensagem que o texto tem, ela entre na nossa vida. E como eu disse há pouco, nós vamos dar uma olhada na vida de Abraão. Para começar, eu vou fazer um resumo da história de Abraão, para todo mundo ficar na mesma página. E depois a gente vai entrar em algumas dificuldades que o texto apresenta. Lembrando que qualquer momento alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, ou quiser fazer algum comentário, também fique à vontade. Eu estou com duas telas aqui, então hora eu estarei olhando aqui e hora estarei olhando na outra tela. As mensagens de vocês estão nessa tela aqui, então quando eu estou de lado, é porque eu estou vendo se tem mensagem. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta até esse ponto aqui, ou se alguém quer falar algo, ou se eu posso prosseguir. Acho que por enquanto está tranquilo, né? Então vamos ao resumo da vida de Abraão, de forma bem sucinta. É um resumo do resumo. Eu gostaria de que vocês pegassem as suas Bíblias, que nós vamos ler alguns versículos, quem puder. Eu espero um pouquinho para vocês pegarem a Bíblia aí. Conforme
eu for falando dos textos, quem se sentir à vontade pode ler alguns versículos para nós. Eu vou passar por alguns momentos da vida de Abraão e a gente vai ter esses momentos de leitura. Vamos lá, então. A história de Abraão é narrada no livro de Gênesis. Ela começa ali no finalzinho do capítulo 11 e vai até o capítulo 25. Mas no capítulo 11 fala bem pouco. Fala do seu pai. E o ponto mais importante da vida de Abraão inicia realmente no capítulo 12 de Gênesis. E a sua vida é um exemplo de obediência, de fé, de relacionamento com Deus. Se eu pegasse a história de Abraão e dividisse, eu separaria em mais ou menos 4 capítulos. E são esses 4 capítulos, não, 4 pontos. E são esses 4 pontos que eu vou falar aqui. Então, a gente vai falar a respeito do chamado de Deus, das promessas da aliança com Deus, do nascimento de Isaac e dos últimos dias de Abraão. Começando no chamado. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade lá da Mesopotâmia, e era descendente de Sem, filho de Noé. Lá no capítulo 12 diz que ele vivia com sua família em Harã, quando Deus o chamou e fez uma promessa. Alguém pode ler Gênesis 12, capítulo 1 e 2, para a gente ver esse chamado de Deus? Por favor. É 12, o versículo 1 e 2. Isso, por favor. Tá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso, muito obrigado. Então, Deus chama Abraão, fala para ele sair do meio dos parentes dele e para ir para uma terra que ele vai mostrar. Aqui não fala nem qual é o local ainda. Mas mesmo sem saber para onde ir ainda, Abraão saiu, obedeceu e partiu com a sua esposa Sarai. Levou seu sobrinho Ló, alguns empregados que ele tinha, alguns bens e partiu em direção a esse local. E aí, quando Deus faz esse pedido, ele faz uma promessa também para Abraão. Ele faz uma promessa nesse momento e ele repete essa promessa em outros versículos na Bíblia. A gente vai ver lá no capítulo 12, Gênesis 12, não, 15, Gênesis 15, a repetição dessa promessa. Que é a promessa que Abraão teria muitos descendentes e herdaria a terra de Canaã. Então, alguém pode ler, por favor, Gênesis 15, 5, capítulo 15, versículo 5? Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. Obrigado. Isso. Então, em certo momento, Deus falou para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, porque a descendência seria daquele tamanho. Ou seja, seria incontável. Não teria como contar a quantidade de descendentes, pois seriam muitos. Essa época, Abraão, ele tinha entre 75 e 85 anos, mais ou menos, ele estaria nessa fase. E como sinal de aliança de Deus com Abraão, ele ordenou a circuncisão de Abraão
e de todos os homens da sua casa. Além disso, ele muda o nome de Abraão, de Abrão, que na verdade até então é Abrão, para Abraão, que significa pai de muitas nações. E ele muda também o nome de Sarai para Sara, que tem algumas traduções, algumas posições de traduções, alguns tradutores entendem que primeiro Sarai seria minha mulher, e depois só mulher, tira então esse nome possessivo, porque ela seria mulher de nações, né? Mãe de nações, assim como o Abraão seria pai de nações, pai de multidões, ela também seria mãe de multidões. Alguém pode ler Gênesis 17:5 agora, por favor? Já não será chamado Abrão. Agora seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. Obrigado. Então, esse versículo, ele fala da mudança do nome. O nome Abrão significa pai exaltado, enquanto Abraão é o pai de muitas nações. Na nossa cultura, o nome não é muito importante. As pessoas da nossa cultura geralmente não dão muita importância para o nome. Você pega o pai, se pega um pai de uma família e a mãe, na hora que eles vão escolher o nome de um filho, eles não se preocupam na tradução, o que significa esse nome. No meu caso, por exemplo, eu me chamo Alex porque na época que eu nasci, tinha um Alex que era um ator de uma novela. Eu não sei quem é esse Alex até hoje, mas foi isso que minha mãe contou. E o meu irmão é a mesma coisa, ele chama Álvaro, porque na época dele tinha um ator que chamava Álvaro. Então, a gente escolhe os nomes e a maioria das pessoas, né, escolhe os nomes dos filhos e não tem muita preocupação na nossa cultura, qual o significado. Mas na cultura judaica isso é diferente. Por isso que Deus chega a mudar o nome de algumas pessoas, como fez no caso de Abraão. E essa mudança acontece para mostrar também que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria pai de uma grande nação, de uma multidão. E a gente seguindo o texto de Gênesis, a gente vai ter o nascimento de Isaac. Tem o nascimento de Ismael antes. E aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas posteriormente tem o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa, que é o filho que Deus tinha prometido. Seria o filho de Abraão e de Sara. Então, só aos 100 anos, Abraão viu o cumprimento da promessa. Lembra que eu tinha falado que no texto anterior que a gente tinha, Abraão tinha ali entre 75 e 85 anos, e Deus já tinha falado que ele seria pai de multidões, mas esse texto começa a se concretizar aqui, quando ele tem 100 anos. E tem aquele momento também que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, que deve ter sido um momento muito difícil na vida de Abraão. Isso não chega a acontecer, mas com isso, Abraão demonstra o tamanho da fé que ele tinha em Deus, o tamanho da obediência que ele tinha. Aqui nós estamos Gênesis 21, Gênesis 22. E partindo para o final da história, que é lá em Gênesis 25, fala do falecimento da Sara e fala do falecimento de Abraão. Abraão faleceu e foi sepultado do lado de Sara, que já tinha falecido, pelos seus filhos. Então, de Gênesis 11 até o Gênesis 25, a gente tem essa história de forma muito mais detalhada.
eu recomendo que vocês leiam, porque eu fiz um resumo do resumo do resumo da história de Abraão. E a vida de Abraão, ela não foi fácil. Ela teve diversos momentos difíceis. Teve que deixar sua terra, seus parentes, e ir para uma terra desconhecida de início, porque Deus não fala local. Eu fico pensando, o que será que Abraão falou para os parentes que ficaram lá na hora de ir? Porque lá onde ele estava, com certeza, deveria estar cômodo, deveria estar bom. Ele tinha servos, tinha bens, estava junto da família. Não deve ter sido uma despedida fácil. O texto não entra nesses detalhes, mas você alguém já parou para pensar nisso? Como deve ter sido essa despedida? Então, isso deve ter sido um momento difícil na vida de Abraão. Além disso, teve fome quando ele chegou na Terra Prometida. E aí ele vai para o Egito e fica um tempo no Egito para conseguir sobreviver. Teve conflito, o texto fala que teve conflito com Ló. Os pastores dele, os pastores de Ló, seu sobrinho, começam a brigar por terras. E Abraão toma uma decisão difícil e separa deles. Depois Ló se mete uma enrascada lá, é capturado por reis inimigos, e Abraão precisa reunir um grupo de homens para ir lá resgatar. Tem uma batalha perigosa. Tem um momento que Deus pede para sacrificar o Isaac. Então, Abraão ele passou por diversos problemas, Teve muitos momentos difíceis na vida dele. Mas apesar desses problemas, e de outros que eu não citei aqui, Abraão tinha perto de si Deus que orientava. Deus que estava ao seu lado. E hoje, Deus ainda continua orientando? Quero fazer uma pergunta um pouco difícil. Você tem certeza que Deus guia a sua vida realmente? Você tem essa convicção? Porque se você não tem essa certeza, qual a importância da Bíblia? Qual a importância da história de Abraão? Se a gente não tem essa certeza, não seria melhor então a gente estar seguindo um líder mais atual? Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, outro líder mais atual? Será que não seria mais vantajoso a gente seguir alguém mais atual? Se a gente não tem certeza que a figura de Abraão é realmente importante? Eu não estou afirmando que a figura de Abraão não seja importante para mim. Mas eu quero só provocá-los a pensar sobre isso e falarem comigo agora. São duas perguntas. Eu vou colocar no site, no chat, para ficar mais fácil de quem quiser abrir o microfone e falar, poder dar a sua opinião. A primeira é: você tem certeza que é Deus que guia a sua vida? E a segunda é: qual a importância da história de Abraão atualmente? O que vocês acham disso? Alguém gostaria de falar? Eu tenho certeza que Deus que guia a minha vida. Se não fosse a graça de Deus, cada dia na nossa vida, eu não sei o que seria de nós. A história de Abraão eu acho importante, assim, através de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as pessoas que viriam ainda, né, essa terra. Então, assim, é um grande exemplo. Lógico que eu acho que tem algumas coisas que ele, no começo, ele também falhou. Ele é um homem normal, humano, né? Quanto ao filho, por exemplo, de Ismael, que a gente não discute sobre isso, mas foi uma falha deles, eu acho, assim, essa parte.
e outro também quando mentiu sobre o nome de Sara. Então, as coisinhas que a gente fica pensando assim, né? Que não tinha necessidade dele fazer, mas acho que aqui nós somos nós, né? Nós pecamos todos os dias, a gente erra tanto, né? Mas Deus realmente comanda a minha vida, viu? Porque se não fosse isso, se não fosse a esperança que a gente tem, se não fosse a certeza dessa graça de Deus na nossa vida, a cada manhã que renova, né, a sua misericórdia, eu não sei o que seria de nós, não, não sei não. Tenho certeza absoluta, viu? Muito bom, muito bom. Mais alguém quer reagir? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu acabei de chegar, eu sou um novo participante da reunião aí da IBQ aí, estudo bíblico. Meu nome é Manuel Meida Santos Neto. Seja E bem-vindo, Manuel. obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Difícil para essas perguntas, né? Manuel, a gente está falando sobre o texto de Abraão. Eu fiz um resumo aqui no início. E aí a gente está comentando. Adriana, Boa noite, boa irmãos. noite. Eu creio Boa assim noite. que Deus é que comanda, né, a minha vida. Acho que por tudo que eu tenho vivido e Ele sempre nos direciona, né? E Abraão, ele foi muito importante porque ele foi o pai da fé, né? Ele saiu da sua parentela, deixou tudo e ele creu, né? Na mensagem de Deus que ali ele iria ter uma nação, né? Teria filhos, e é um exemplo de fé para todos nós, né? Independente de tudo que ele passou, né? É um exemplo de fé. Obrigado. Mais alguém? Posso falar, Alex? Pode, claro. Lucinete. É o seguinte, nós humanos, nós nos inspiramos em outro humano, né? Então, a história de Abraão narrada para nós é para a gente também se orientar por alguém que serviu a Deus, né? Não é porque ele serviu a Deus que ele foi 100%, nunca errou. Mostrou a fé que ele teve, mas os erros também que ele cometeu, como todos nós. Então, nós como cristãos, nós não estamos isentos de erro, mesmo confiando em Deus, né? Às vezes a gente atropela os planos de Deus, né? É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Só O mais que eu um acho. pouquinho, eu queria lembrar também, Abraão, quando Deus pediu Isaac para ele sacrificar, eu imagino a dor que ele não sentiu. Eu acho que ele fez aquele caminho chorando, né? E a Sim. Bíblia não fala que ele falou para Sara. Eu acho que ele nem falou, que se falasse, ela não ia deixar. Talvez ela não deixasse levar o menino, né? É, Mas eu creio que foi um dia muito triste, um tempo muito sofrido para ele. Ele tinha fé, ele queria, ele sabia que Deus podia prover, né? Mas como Deus podia prover, Deus podia não prover. Porque assim, então é pela fé, ele teve muita fé. E Deus viu o coração dele, a fé que ele tinha, porque eu creio que foi muito difícil o caminho que ele fez levando Isaac para ser sacrificado, viu? sim, sim. O que eu acho mais lindo na história é a percepção da presença de Deus, porque ele não servia a esse Deus, mas ele ouviu uma voz e ele teve essa experiência com a presença de Deus, porque ele não viu Deus, mas ele ouviu. E ele viveu uma experiência com esse Deus que guiou a vida dele. Eu achei interessante você contando a história, ele ouviu essa voz, ele se envolveu com essa presença ali e ele começou a trilhar e é, recebeu promessas, como você falou, teve o chamado, a promessa, teve um intervalo muito grande para o nascimento, mas assim, essa percepção da presença de quem falou com ele, que foi esse Deus, tanto que faz ele abandonar a família, provavelmente abandonar a crença também,
foi uma experiência tão divina que eu não consigo parar e ver Abraão. Eu acredito que não foi fácil, mas eu não consigo ver Abraão tendo tamanha dificuldade de se desvincular da família, das tradições, exatamente por causa da experiência que ele viveu com essa presença. E eu acho muito legal porque ele, apesar das dificuldades na jornada dele, ele não vivia na função, né, em função do Isaac prometido. Ele vivia mais na função do Deus que prometeu o Isaac. Então, ele realmente viveu um relacionamento extraordinário com Deus, e é por isso que é um modelo hoje para eu olhar e aprender. É isso. E aí, Obrigado. só complementando nessa linha, ele não tinha uma referência, né? Ele não tinha um espelho. A referência, na verdade, foi a experiência com Deus, né? Ele não tinha a quem seguir. Ele não tinha um pastor para orientar, ele não tinha um irmão para falar, olha, vem aqui. Ele teve que experimentar e crer. Aí é fé pura, fé pura. Sim, muito bom. Então, as falas de vocês aqui, né? Vocês falaram a respeito dos erros, mas também falaram que ele é um exemplo, que é um modelo das experiências dele, das dificuldades. Ele é visto como um pai da fé porque as coisas que Deus pediu para ele eram difíceis mesmo. Tinha que ter fé. Desde o começo do chamado até a sua morte, tiveram pedidos difíceis de serem feitos. E igual a Marice falou dessa questão do Isaac, ele deve ter feito o caminho chorando mesmo, chorando. Porque deve ter sido um momento desesperador na vida dele. Mas ele era obediente. E Deus, por sua misericórdia, poupou o filho dele e ele ficou como esse exemplo. A gente tem um relacionamento com Deus também, a gente tem experiências com Deus, mas a gente precisa desses exemplos, a gente precisa de homens na Bíblia nos dando exemplos, a gente precisa de pessoas do nosso lado nos dando exemplos, a gente precisa de pessoas na igreja nos dando exemplo, e a gente também tem que estar nesse papel de exemplo para outras pessoas. Então, muito obrigado pelo comentário de vocês. Dito isso, eu quero mostrar como a Bíblia vê a figura de Abraão. Como a Bíblia vê a figura de Abraão. Calma que eu vou explicar, vai ficar mais fácil. Quando eu estava no colégio, em setembro, tinha a Semana da Pátria. Eu não sei se tem hoje em dia, mas na minha semana tem. Tinha. Eu não sei se na semana, quando vocês estudavam, tinha também. Nessa semana era comemorado a independência do Brasil. Então, eles estendiam a bandeira do Brasil, os alunos cantavam o hino, a gente aprendia sobre Dom Pedro I, ouvíamos o grito, independência ou morte. Alguém se lembra? Chegou a ter isso na escola? Enfim, esse momento tem diversas formas da gente se recordar desse momento da independência do Brasil. Isso que acontecia na escola era uma forma de lembrar desse momento. Mas tem outras formas da gente lembrar desse momento também. Por exemplo, os livros de escola. Se a gente pegar um livro de escola, um livro de história do Brasil, a gente vai ver esse momento lá, vai lembrar. Aulas online de história. O Monumento do Ipiranga, em São Paulo. O desfile de 7 de setembro. Mas mesmo com todas essas informações, não dá para sabermos com exatidão o que aconteceu naquele momento da independência. A gente tem muita informação importante, mas a gente não consegue ter exatidão naquele momento. Porque é um fato muito antigo, mas o principal do que aconteceu ali a gente sabe. Se nós pegarmos estudiosos importantes,
até eles discordam desse fato histórico, de algumas coisas. E é bem provável que os livros de história que a gente tem nas escolas estejam bem próximos do que aconteceu. Mas não dá para ter certeza, se não esqueceram nenhum detalhe que poderia ser dito. Então, a história, ela não consegue ser tão fiel ao fato. Não consegue ser tão fiel. E isso realmente não é tão importante. O mais importante é o significado que esse acontecimento tem para a vida. Vou repetir, isso é muito importante. A história não consegue ser tão fiel ao fato. E isso realmente não é importante. O mais importante é o significado que esse acontecimento tem para a vida. E aí, quando a gente entra no texto de Abraão, a gente tem algo parecido. Mas para eu mostrar isso para vocês, eu vou falar de algumas datas da vida de Abraão, mas são datas aproximadas. Dependendo do livro de estudo que você for ler, ou do comentário bíblico, essas datas vão variar um pouco. Porque o texto de Abraão é como qualquer texto histórico. O mais importante é o significado que esse acontecimento tem para a vida. Isso é o mais importante. Mas Abraão, ele viveu entre os séculos 18 e 17 a.C. E a história de Abraão começa como algo pequeno, só ali com Abraão, algumas pessoas da família dele, e no final a gente sabe o resultado. É algo gigante, com muitas pessoas envolvidas, que impacta a nossa vida até hoje. Então, ele viveu ali entre os séculos 18 e 17 a.C. Nos séculos 15 até 13, são escritos alguns textos que, possivelmente escritos por Moisés, segundo a tradição judaica e cristã, e esse texto nos remete à época de Moisés. Lá na frente, no século 10, são escritos mais alguns textos que nos ajudam a compreender a cultura, a mentalidade daquele povo da época. Então, começa lá, é lá no século 18 que acontece a história, mas só lá no século 5 que a gente tem o texto final que nós encontramos na Bíblia. Então, olha a distância que encontramos do acontecimento para o texto final. Tiveram textos que foram escritos no meio do caminho, mas o texto da forma que a gente conhece é só lá no século XV. Então, são mais ou menos 1.400 anos de distanciamento. Então, seria impossível ter todos os detalhes. Impossível. Por isso que é impossível, é muito difícil saber tudo o que aconteceu. E se a gente for fazer perguntas, tem perguntas que tem momento que a gente não vai saber responder. Igual que eu citei, eu gostaria de saber assim, como que foi a saída dele da parentela. Gostaria de ter mais detalhes disso que a Marise falou, de como que foi a ida nele, com Isaac, se ele conversou com a esposa. Então, tem alguns detalhes que eu gostaria de saber. E eu acredito que deve ter detalhes que vocês também gostariam de saber. Mas não precisa, não precisa. Porque o interesse do texto bíblico ao mostrar a figura de Abraão é que a gente possa ver como é possível ter um encontro com Deus, caminhar com Deus, como é possível ter fé mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dúvida. Isso não é falsificação da história. Ah, não, então a história está falsa, não detalharam. Como a gente viu, é muito difícil a gente escrever uma história ao pé da letra, 100% real. E se colocar, por exemplo, eu para escrever, o Ronaldo para escrever, o Amauri para escrever, a mesma história que a gente viu, vai ter diferença. Tem coisas que vou prestar atenção, que o Amauri não é importante, então ele não vai escrever. Tem coisa, o Ronaldo vai ver outros detalhes. Então, o mais importante é a mensagem que o texto bíblico apresenta para nós.
estou falando isso só do livro do texto da história de Abraão, mas os demais textos históricos que a Bíblia tem é da mesma forma. Tem detalhes que a gente vai querer saber e não vai conseguir. E não é legal também ficar, igual eu já vi algumas pessoas inventando que aconteceu, sendo que sem saber o que aconteceu, inventando texto que não tinha. Nesses momentos a gente consegue alguns detalhes com alguns estudos, com texto de historiadores como Flávio Joséfo, mas mesmo com esse texto, com a tradição, a história da tradição cristã, mas mesmo se a gente pegar todos esses detalhes, a gente não vai ter o texto, não vai conseguir sanar todas as nossas dúvidas. Alguém tem alguma pergunta dessa parte que eu falei? Alguém não concorda com isso que eu falei? Vocês acham que a Bíblia deveria ter sido mais detalhada? Faz sentido para vocês? O resultado da mensagem é mais importante que uma data, por exemplo, que uma data exata? O que vocês acham? Eu acho que faz todo sentido o teu raciocínio, Alex, porque o que importa é o significado da história, como você colocou. Então, independe muito alguns detalhes, né? E como você mesmo colocou, o próprio, para usar como referência, o próprio Evangelho, ele é escrito por pessoas diferentes que vivenciaram a mesma época, né? E o mesmo exemplo que você deu, de, por exemplo, eu enxergo a mesma história de uma forma diferente de você, ou diferente do César, diferente da Ana, enfim, se for para contar a mesma história, você vai contar com alguns detalhes diferentes do meu e assim por diante. Então, de fato, na minha concepção, o importante é o enredo, a mensagem, exatamente, o contexto. Isso, exatamente. E o que realmente era a gente precisava saber, eu acho que está, acho não, eu tenho certeza que está na Bíblia. O que é importante para a gente compreender a mensagem está lá, está lá. Mas um dia a gente vai saber, a gente vai conseguir tirar essas dúvidas, eu creio. É onde a gente descobre. Quando Jesus voltar e quando a gente tiver o reino de Deus de forma plena. Mais alguém quer reagir a isso que eu falei? Alex, já pensou ele juntar a gente assim no dia e perguntar assim, quem é que tem uma pergunta para fazer? Quanta gente? Nossa, hein? Vai ser muita gente levantando a mão, viu? Muita gente mesmo. Eu já tenho algumas pessoas da Bíblia aqui que, se passarem por mim, eu vou parar para perguntar. Eu já tenho alguns já. Abraão é um. Eu vou falar, me dá um detalhamento aí. Se isso aí for possível, lá no fim dos tempos, de a gente encontrar esse povo, já tem alguns que eu vou querer saber o que aconteceu. Conta aqui como é que foi, né? Conta, sabe? Me esclarece isso aqui. Mas vamos continuar então. Muito obrigado, viu, Léo? Continuando, olha que interessante isso que nós vamos ver agora. Eu acho que é o áudio do rapaz que entrou por último, eu esqueci o nome dele, que está aberto. Você pode fechar, por favor? É que está escrito Galaxy A10. Ah, tá. Como é que fecha? Meu nome é Manuel Almeida. Ah, Manuel. Tem 3 pontinhos aí em cima. E aí tem ativar mudo. Ah, agora sim. Mas qualquer momento que você quiser falar, Manuel, liga e pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado. Vamos continuar, então. Olha que interessante isso que eu vou falar agora. Na história de Abraão, ele saiu da sua cidade Ur dos Caldeus, passou pela Palestina e foi até o Egito. Por quê? Porque Deus pediu para ele ir.
E aí, diante dessa informação, que Deus pede para ele ele passa pela Palestina e vai para no Egito, eu tenho um apontamento para fazer. Naquele tempo, haviam algumas pessoas que passavam pela Palestina e também iam até o Egito. E essas famílias iam porque elas tinham os deuses da família. E tudo que elas faziam era porque os deuses pediam. Elas acreditavam que os deuses pediam. Então, Abraão passa pela Palestina e vai até o Egito porque Deus pediu. Outras famílias passam pela Palestina e vai até o Egito porque o Deus delas pediu. Qual é a conclusão disso? Abraão era igual a outra pessoa, se a gente for analisar só esses pontos isolados. Ele fez o que qualquer um fazia naquela época, porque até Deus os outros tinham, só que eram outros deuses, não era o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Então, olhando dessa forma, parece que não tem nada de diferente. Parece que a gente está estudando a história de alguém que fez o que todo mundo fazia na época. Abraão só era mais um. Mas como a gente viu, como vocês já falaram, Abraão era diferente. Era diferente. Abraão não era só mais um. Tem algo muito especial na vida de Abraão, que é o seu Deus. Que é o Deus verdadeiro. Porque os outros deuses, a Bíblia fala que são deuses feitos por mãos de homens, são homens que criam esses deuses. Então, o único Deus que existe é o Deus que Abraão seguiu e o Deus que nós cremos. E ele atendeu esse chamado desse Deus. As pessoas na antiguidade, elas viam os fenômenos da natureza, como sol, chuva, as tempestades, e elas entendiam isso como deuses. Porque elas não entendiam como essas coisas funcionavam. Então tinha o Deus do sol, tinha o Deus do cuidava do mar, tinha o Deus da chuva, tinham diversos deuses baseados nessas dúvidas que eles tinham. E as pessoas adoravam esses deuses. Porque no entendimento delas, crer nesses deuses garantia uma vida mais segura. Elas dependiam das colheitas. Então, elas acreditavam que esses deuses, eles as ajudariam a ter chuva no momento certo, a ter calor quando precisasse. Então, por causa desses entendimentos que eles não tinham, eles tinham muitos deuses. Mas com o tempo, a ciência nos ajudou a entender que a natureza funciona de acordo com leis naturais. E não por causa desses pequenos deuses que aqueles povos acreditavam. E a gente que é cristão, a gente entende que a natureza é uma criação de Deus. Então, tudo está abaixo de Deus. A natureza também faz parte da criação de Deus. E o Abraão, ele procurava viver de maneira correta. E tinham outras pessoas que também tentavam viver de maneira correta. Mas ele tinha uma diferença. Ele tinha muita fé e obediência ao nosso Deus. Muitas pessoas ainda buscam fazer o bem e viver de forma correta com Abraão. Mesmo sem conhecer Abraão. Mas essas pessoas que buscam fazer o bem hoje em dia, tem uma grande parte que, infelizmente, não crê no nosso Deus. E nem o obedece, como Abraão fazia. E qual que é a diferença da pessoa fazer
o bem conhecendo a Deus e fazer o bem não conhecendo a Deus. Porque algumas pessoas que, apesar de fazer o bem, o coração delas não está preocupado em fazer o bem. O coração dela está preocupado apenas em mostrar o bem. No caso, por exemplo, de algum político, que em época de campanha, ele vai em uma comunidade da periferia e distribui cestas básicas, sendo que ele não faz isso nunca, só em época de campanha. O coração dele não é um coração de uma pessoa que está disposto a fazer o bem. O coração dele é o coração de uma pessoa que está disposta a mostrar o bem, para ter um retorno, para ganhar votos. Então, essa é a diferença em fazer o bem das pessoas que creem em Deus e o seguem, e de algumas pessoas que têm, que não conhecem Deus. Mas será, falando dessa questão de fé em Deus, de obediência, será que a gente tem pessoas que têm fé em Deus e que são obedientes ainda hoje? Não estou falando obediência do Abraão, mas eu digo pessoas que tentam ser obedientes. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tento ser obediente. Eu me esforço o máximo para ser obediente a Deus. Mas de vez em quando eu dou uma escorregada. E aí eu vou pedir perdão para Deus e tento não errar novamente. Mas a gente, como humano, de vez em quando a gente tem uma casca de banana lá, que é um pecado, e a gente passa e escorrega. Mas mesmo assim a gente tenta. Então, a gente tem fé em Deus, eu posso dizer que a gente é obediente. Em muitos momentos. E eu queria saber se você conhece alguém próximo de você que você vê como um exemplo, como uma pessoa obediente a Deus, e uma pessoa que tem fé em Deus. Como vocês falaram no começo da nossa conversa, que o Abraão é um exemplo para nós, mas eu queria o nome de alguém de alguém mais próximo de vocês. Só para eu ver aqui se todo mundo tem esse prazer de ter alguém próximo que seja obediente a Deus, que tenha fé em Deus e que, com o seu exemplo, possa nos ensinar algo. Pode ser a sua mãe, um amigo, um parente, o seu pastor, qualquer pessoa que você conheça. Então, eu queria fazer um exercício agora, que vocês, por favor, colocassem no chat o nome de vocês e o nome da pessoa que é um exemplo de ser de uma pessoa de exemplo de obediência a Deus e que tem fé em Deus. Pode colocar, por exemplo, Dona Maria, minha mãe, que a Dona Maria é sua mãe. Eu quero que você coloque o nome da pessoa e o que essa pessoa é para você. Quem ela é para você? Um amigo? É um pastor? É um parente? A gente pode fazer assim? Eu vou aguardar um pouquinho e aí vocês podem escrever no chat que a gente continua a conversar. O Léo colocou a minha esposa. O Léo não escreveu que é a Ana porque eu já sei. Legal, Léo. O César também foi na esposa, hein? A Paula colocou. O César foi na esposa, o nome da esposa é a Kelly, que eu também conheço. A Paula escreveu que o exemplo é um casal de amigos, a Ellen e o Anderson. Já oraram muito por ela e aconselharam. Essa questão de aconselhamento é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente pede conselho de alguém. É importante a gente pedir o conselho de uma pessoa que siga a Deus e uma pessoa que a gente confie.
Ó, a Mauri, a mãe, a Marilene, a dona Marilene, a Marise, o filho Éder, o nosso irmão Éder. A Adriana colocou a minha mãe, Josefa. Vanessa, a mãe também, ó, Dona Maria. Muito guerreira, determinada, muito abençoada. Que legal, viu? A Lucidete, assim colocou. Minha amiga Nádia e minha irmã Dalva. Eu pedi para colocar um nome, né? Mas a gente tem algumas pessoas, né, que a gente pode se lembrar. Se eu pedisse para vocês colocarem todo mundo aí, ia virar uma lista. E porque a gente tem algumas pessoas. Mas a Lucinete colocou, eu acho que eu entendi errado. É minha amiga Nádia, que é minha irmã. Ah, não. É minha amiga Nádia e minha irmã Dalva. Aí são duas pessoas. O Manuel colocou minha mãe e a avó Alice. Vai lá que o pai tá dando aula. Desce, depois eu vejo. Que bonito. Desce lá que tá dando aula. Que bonito. Deixa eu ver quem eu não vi aqui ainda. A Luana colocou meu pai, o Tom. O Manuel eu já tinha lido. Minha mãe, a avó Alice. Minha mãe, a avó Alice. Eu vou continuar falando, mas quem não escreveu ainda, pode escrever que eu estou de olho aqui, eu leio também. Então, vocês veem como Deus é bom para nós? Ele não deu só um texto para a gente ler com um exemplo de uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, mas ele colocou pessoas na nossa vida que pudessem nos dar esse exemplo também. Pessoas que podem nos aconselhar, que podem orar por nós, e que a gente pode ver essas pessoas como um exemplo na nossa vida. Olha quantas pessoas boas aqui. A Cíntia colocou minha mãe. Qual que é o nome da mamãe, Cíntia? Coloca aí, por favor. Depois vocês falam para elas, Eu tive uma aula e aí o professor perguntou o nome de pessoas que são exemplos para mim e eu falei de você, viu? Fala lá para a pessoa. Fala para ela, assiste a aula domingo lá que você vai ver ele falando o seu nome. A Cíntia colocou a minha mãe, a dona Raimunda. Então, continuando, por que Abraão, né, acreditava em um único Deus, enquanto outras pessoas acreditavam em vários deuses? Por que ele parou de acreditar, né? Por que ele não cria, na verdade, nesses deuses? Porque ele teve uma experiência com Deus. Teve vários momentos de experiência. E no contato inicial que o texto nos traz, de relação dele com Deus, deve ter sido um momento mágico ali para Abraão. Mágico no bom sentido. A certo ponto que Deus disse para ele acreditar e seguir, e ele foi. E mesmo sem saber direito o que aconteceu, ele foi. Mesmo enfrentando diversas dificuldades, ele não desistiu. Então, ele teve diversas experiências com Deus. Como eu acredito que todo mundo aqui já deve ter tido várias experiências com Deus. A minha conversão foi um negócio bem diferente também. Aconteceu algo diferente.
Eu estava em casa, e aí na época eu tocava em uma banda, nunca tinha ido em igreja, só em igreja católica quando eu era criança, ou evangélica, cheguei a ir algumas vezes também quando eu era criança, mas nunca fui de frequentar, não fui várias vezes, fui para visitar e não voltei mais. E eu cresci meio afastado desse negócio de igreja, de religião, de Deus. Eu tocava numa banda punk, e aí quando eu tinha, há 10 anos atrás, 36 anos, eu estava em casa e eu não lembro o que eu estava fazendo, mas é como se eu ouvisse uma voz falando assim, ó, vai para a igreja. Eu fiquei pensando, vai para a igreja, o que é isso? E aí continuei fazendo as coisas, fui pro trabalho e aquela, como se fosse uma voz na minha cabeça falando, vai para a igreja. Mas eu não gostava desse negócio de igreja, nem sabia o que era, ouvia só o pessoal falar de longe. E mas essa voz não parava. E eu falei, vou começar a pesquisar o que é uma igreja. Uma pessoa que está em casa, falei, em que igreja que eu vou? Falei, vou para a televisão, ver se tem alguma igreja na televisão. Aí passei os canais e achei uma igreja lá. Aí assisti um pedaço do que o pastor estava falando, não gostei. Eu falei, eu não vou não. Essa igreja, esse negócio aí, não gostei. Mas aquela voz na minha cabeça continuava. Eu moro no fundo da casa da minha mãe, eu construí nos fundos. E na época eu morava com ela. Eu fui na casa dela, teve um dia, e estava numa rádio, estava tocando, parecia um rock. Eu falei, ué, será que é alguma rádio de rock nova que abriu? Porque eu conhecia as rádios de rock que tinha. Aí eu perguntei para minha mãe, ela falou, foi sua tia que veio aí e deixou nessa rádio. E aí eu olhei para anotar o número, assim, como sintonizava a rádio. No outro dia eu fui para o trabalho e eu sintonizei essa rádio no trabalho. E eu comecei a ouvir. E a rádio, na hora que eu sintonizei, estava falando alguma coisa de mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Eu pensei, vamos mudar o mundo? Deve ser uma rádio rock mesmo. Gostei, viu? Porque dentro do movimento punk, a gente falava dessa questão de mudar o mundo. Só que aí eu continuei a ouvir a rádio e não era uma rádio de rock, era uma rádio de uma igreja. E aí eu vi que igreja era e fui visitar essa igreja. E aí começa o meu processo de conversão, de conhecimento com Deus. Mas essa foi a primeira experiência que eu tive perceptível, assim, ó, que eu consegui perceber que Deus estava falando comigo. E de lá para cá pela misericórdia de Deus, eu não me afastei dos caminhos dele. E eu fui para a igreja, eu estava uma semana na igreja, já sabia que eu queria me batizar. Então, foi algo diferente também. Mas eu vou continuar, eu vou falar, e é como eu falei, eu sei que vocês devem ter muitas e muitas experiências. Vocês terão a oportunidade de contar também nas próximas aulas. A gente está entrando na última parte agora. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida até aqui, se alguém quer falar alguma coisa. Deixa eu ver o rostinho de vocês aqui. Eu acho que não, né? Eu posso continuar. Então vamos lá. Oi, César. Posso só retomar uma coisa que você Sim, falou? claro. Eu achei bastante interessante, né? Dessa questão de que haviam também outras famílias se deslocando de onde elas moravam, passando ali pela Palestina, para chegar até o Egito, e elas faziam isso também na concepção delas, terem tido um chamado lá de algum Deus. E aí eu relacionei isso com outra informação interessante que você deu, de que na época as pessoas serviam a deuses que estavam relacionados aos poderes da natureza, né? Fosse o sol, fosse o mar, etc. Então, essas pessoas, na verdade, elas estavam indo atrás, ou pelo menos, dedução minha, né? Estariam indo atrás aí
de benefícios para si, né? Assim, no sentido poxa, lá tem mais chuva, lá vou ter mais alimento, lá a terra vai produzir melhor, alguma coisa muito ligada a isso, né? E a impressão Melhores que dá condições. quando a gente lê o texto é que Abraão sai da terra dele para ir para um lugar onde ele nem sabe onde é e nem sabe que Deus está chamando, por conta de que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha, nossa, até arrepia assim, da onde pentecostal, né? É um distanciamento de como percebe Deus, de como percebe a divindade, do que quer entregar para a divindade, do que está buscando. Porque Abraão não está buscando um lugar onde ele tivesse uma terra que produzisse mais, ele não está buscando um lugar onde tivesse mais chuva, menos chuva, ou alguma coisa nesse sentido. Ele está indo para um lugar onde ele acredita que Deus vai fazer dele ali alguém que vai abençoar o mundo, né? Então, eu achei bem interessante destacar isso, né, nessa caminhada aí de Abraão. Valeu, obrigado. Obrigado pelo comentário. Sim, e ele não deveria ter noção, mas ele estava com uma responsabilidade enorme na mão, né? Deus deu ele faria parte do plano de Deus de uma forma gigantesca. Mas Deus conhecia o coração dele, sabia que ele não ia desistir, e Deus estava sempre ao lado dele. Sempre ao lado dele. A gente falando humanamente, ele não tinha motivos para sair de lá. Não tinha. É igual você falou. Ele não precisava sair de lá. Ele foi porque ele entendeu, ainda que não de forma absoluta, igual ele deve ter tido mais conhecimento no decorrer da sua vida, mas ali ele já entendeu, de certa forma, quem era aquele Deus. E conseguiu crer. E nos dias atuais, infelizmente, as pessoas com esse monte de exemplo, conseguindo observar Deus agindo em todo momento, tem algumas pessoas que não conseguem crer ainda, acreditar em Deus. E Abraão conseguiu acreditar. E Deus entrou na vida de Abraão da mesma forma que ele entra na nossa vida. Ele entrou de forma discreta, sem querer obrigá-lo, sem ameaça. Deus fez, de certa forma, contou para ele as promessas, né, de bênçãos, disse o que iria acontecer, revelou para ele o que ia acontecer. E no começo ali, Abraão não sabia o que ia acontecer mais para frente. Ele ouviu aquelas promessas, mas ele não sabia das experiências maravilhosas que ia acontecer na vida dele também. Do mesmo modo, quando Deus entra na nossa vida, ele entra de forma pacífica, sem violência. E através das experiências nós vamos conhecer do melhor Deus. E a gente vai tendo acontecimentos maravilhosos no decorrer do tempo da nossa vida. Alguns com grandes milagres. Tem momentos que são pequenos detalhes, que através de pequenos detalhes Deus vai se revelando quem ele é realmente na nossa vida e o poder dele. E vai marcando presença na nossa vida. Abraão aceitou essa presença de Deus na vida dele. E permitiu que ele mudasse a sua vida. Com o tempo, essa mudança de Abraão se espalhou pelo mundo. Teve um impacto enorme. Levou muitas pessoas a conhecerem o nosso Deus. E o mesmo acontece hoje conosco. Quando a gente abre espaço para Deus em nossa vida, ele nos transforma, ele nos guia. Mesmo que no início a gente não saiba o que vai acontecer, igual eu, quando eu ouvi aquilo de vai para a minha igreja, eu não sabia nem direito o que era igreja,
não sabia direito o que era Deus, não sabia direito o que ia acontecer. Então, quando Deus entra na nossa vida, a gente não sabe bem ao certo o que ele tem para nós. A gente pode saber ali no momento. A gente não sabe qual que é o plano dele inteiro na nossa vida. Mas a gente tem que estar disposto para segui-lo. E entender que Deus está sempre perto de nós. Cabe a nós abrir os olhos e o coração para ver os pequenos detalhes no dia a dia. Os pequenos detalhes. Porque a partir do momento que a gente vê os pequenos detalhes, a gente começa a valorizar muito mais a vida. Nós podemos ver Deus em um médico que se dedica para salvar vidas, em um professor que ensina com amor, com dedicação, num jovem que ajuda um idoso na rua, na natureza que deixa o mundo mais bonito, nos alimenta com seus recursos. Nós podemos ver Deus no abraço de um amigo em um momento difícil, em uma palavra de conforto, às vezes até de um desconhecido. Eu já cheguei a encontrar pessoas na rua que eu não conhecia e eu começar a falar com essa pessoa e ela me contar alguma coisa que me deu uma alegria imensa naquele momento ali, uma alegria imensa. Então a gente consegue ver Deus até nas pessoas que a gente não conhece, na mão estendida do próximo que não pede nada em troca. Enfim, Deus está sempre presente nos momentos de superação, dando força quando a gente tem dificuldades, dando paz em meio aos conflitos, nos livrando das armadilhas que surgem na vida. E muitas vezes a gente espera sinais extraordinários, a gente espera que aconteçam coisas gigantes na nossa vida. E a gente esquece que Deus, ele age no extraordinário, mas ele também age nas coisas simples. Ele age no ordinário. Ele entra na vida daqueles que, como Abraão, se abrem para o propósito maior e buscam viver com fé e com obediência. Se a gente estiver atento, a gente vai perceber que Deus sempre esteve conosco. Teve momentos que Deus estava nos guiando silenciosamente, que Deus estava cuidando da gente no silêncio, mesmo a gente sem saber. Antes da gente conhecer o seu filho Jesus, ele já cuidava de nós. Eu tenho certeza disso. Deve ter pessoas que estão assistindo aqui, que estão aqui conosco, que provavelmente se converteram depois de adultos, ou depois de jovens, mas numa idade que já tem um entendimento maior, não enquanto criança, ou não nasceram de uma família evangélica, se converteu depois. Essas pessoas vão entender melhor isso que estou falando. Porque eu tenho certeza que vocês lembram, essas pessoas que se converteram mais tarde, vocês se lembram de momentos que Deus livrou vocês de alguma coisa enquanto vocês nem conheciam Deus. Eu sei que na minha vida teve vários momentos enquanto eu não conhecia Deus, que Deus me livrou de vários momentos ruins, vários. Então, Deus ele sempre cuidou da gente, sempre. Mesmo quando a gente não sabia, mesmo sem a gente saber. Por isso que... E agora que a gente sabe que a gente conhece Deus, por isso que é tão importante a gente estar atento aos pequenos sinais, aos pequenos gestos de Deus, aos gestos mais simples. Por fim,
finalizando, assim como Abraão precisou confiar e caminhar, nós também precisamos dar espaço para que Deus entre na nossa vida, transforme e ilumine a nossa jornada. E que Ele entre de verdade na nossa vida, de verdade. A gente não pode querer que Deus caminhe apenas ao nosso lado, cuidando da gente. Mas Deus tem que estar presente dentro de nós, da nossa vida, para que a gente possa perceber os pequenos detalhes e entender o que realmente Ele quer que a gente faça. Entender o que Ele quer que a gente faça para que a gente tenha uma sociedade mais justa, para que a gente tenha uma sociedade mais amorosa, para que a gente tenha uma sociedade mais unida. E se um dia a gente estiver perto de desistir, que o Espírito de Deus nos ajude a continuar. Não deixe a gente desistir. E isso é até uma súplica para Deus que eu faço nessa noite. Se alguém aqui estiver pensando em desistir de Deus, ou estiver longe de Deus, ou Deus esteve presente de forma plena na sua vida, mas hoje ele está meio distante, não por causa de Deus, mas por causa de você, por causa de algum problema que aconteceu, o que eu peço é que essas pessoas sintam o abraço de Deus, sintam o abraço do Espírito Santo e voltem a caminhar com Deus. Voltem a caminhar com o nosso Rei Jesus, voltem a ser obedientes, que o Espírito Santo faça crescer a fé no coração de vocês, porque é um privilégio, é uma coisa linda participar do plano de Deus. Deus abençoe meus queridos, minhas queridas. Alguém quer falar algo? Eu fiz festa quando o César retomou o assunto do trajeto do povo, porque eu ia falar. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas ele soube falar de forma bem sucinta para não estender muito. Mas eu achei engraçado, porque achei interessante. Você falou assim que o motivo do curso é para ensinar a gente a aplicar na vida, né? E aí você falou do trajeto, Palestina e Egito. E você falou que os outros povos também faziam esse trajeto. Então, que Isso. Abraão era mais um, no caso. Aí depois você disse que não era mais um por causa da motivação de Abraão, que era diferente dos povos. Então, assim, como aplicação, eu acho que a gente faz esse trajeto no nosso dia a dia, quando a gente busca se relacionar com Deus, a nossa motivação é meio que ter Deus como patrocinador, igual esse povo que também fazia esse trajeto, sabe? Como vocês citaram, ensinaram aí que um clamava por Deus da chuva para a plantação, sempre buscando Deus como patrocinador. E mesmo a gente conhecendo esse Deus hoje, a gente ainda se comporta como esses outros povos. Na nossa busca a Deus, a gente às vezes faz isso, quer ele para ser patrocinado, ter algum benefício. E é diferente da motivação de Abraão. Então, ele sim é um exemplo, para mim, um modelo, exatamente pela motivação com que ele se relacionava com Deus. É isso. A gente pode cair nesse erro também, de algumas vezes se comportar dessa forma, mas não é o ideal. A gente tem que se relacionar com Deus por causa do seu amor, por causa do amor que ele tem por nós, e não por causa do que ele vai fazer. A gente tem certeza de que Deus vai cuidar de nós. Então, a gente não precisa fazer as coisas para que ele cuide, porque ele vai cuidar. Igual eu falei no exemplo, que mesmo antes da gente conhecer Deus, ele já cuidava. Então, ele vai continuar cuidando. Mas é claro que tem momentos que a gente
Deus não vai ser um patrocinador, mas a gente vai precisar da ajuda de Deus, porque tem coisas que não estão na nossa mão. Tem coisas que não estão na nossa mão. A gente vai precisar da ajuda de Deus. Mas mesmo nesses momentos, é importante a gente lembrar que a nossa caminhada por Deus deve ser mantida por causa do amor que Deus tem por nós. E a gente deve ter esse mesmo amor por Ele. E o mesmo amor pelas pessoas que são próximas a nós também. Então, e a gente tem algumas coisas que a gente coloca na mão de Deus, que eu não acho errado. A gente não pode virar desculpa pelo termo, mas um cristão pidão, né? Toda vez que vai procurar Deus é para pedir alguma coisa, algum bem material, alguma coisa financeira. Mas a gente pode sim pedir coisas para Deus. Principalmente no sentido de eu preciso mais de fé, Deus me ajuda a ter mais momentos de oração, Deus me ajuda a se dedicar mais à sua palavra, Deus me ajuda a ver o próximo com mais empatia, porque essas coisas, só Deus é capaz de fazer na nossa vida. A pessoa que ela reconhece, ela começou a caminhar com Deus e ela reconhece que ela tem um coração ruim, só Deus pode transformar o coração dessa pessoa. E a partir dessa transformação, que essa pessoa consegue pensar no próximo. E o se ajoelhar e ter esse momento de entregar a nossa vida na mão de Deus, de pedir algumas bênçãos espirituais para Deus, é um momento também da gente mostrar para Deus que Ele está acima de tudo, que a gente sabe o tamanho do poder dele. E que a gente entende que sem Deus a gente não consegue fazer essas coisas. A gente não consegue ter a transformação necessária. Eu já vou deixar o Mário falar. Então, mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser sempre movido pelo amor. Mário, você quer falar? Pode falar. Me perdoe, eu não vi você com a mão erguida. Não, tranquilo. Há um tempo, em alguns momentos atrás, há pouco tempo, eu ia perguntar sobre a promessa de Deus para Abraão e a Sara, porque sabe naquele momento, quando 3 pessoas vão até Abraão e Sara, e eles dizem que eram 2 ou 3, não me lembro agora. E aí eles dizem que Sara daria luz. E aí até que Sara duvida, ri, e aí eles questionam, mas você tá rindo? E ela fala, não, eu não ri. Mas enfim, há um momento que Deus, ele envia diversas pessoas. Ele abre a madre de Sara e Sara dá a luz a Isaac. E eu não sei exatamente como formular a pergunta, mas é que... Deixa eu pensar. Por que Deus ele resolve... Sei lá, como que Deus ele define o momento de cumprir a promessa dele? Não sei se é uma pergunta meio difícil, não sei se deu para entender. Sim, você perguntou como que Deus escolhe o momento ali de cumprir a promessa. Ou naquele caso em específico. A Bíblia fala sobre plenitude dos tempos, que são alguns momentos que são específicos para acontecer determinadas coisas, principalmente na vida de Jesus. Mas no caso de Abraão, eu também acredito que tem o tempo certo para acontecer as coisas. Mas a gente não consegue afirmar assim por que foi naquele momento. Mas eu entendo que Abraão
teria que passar por algumas situações, teria que ter algumas experiências, alguns desafios para que aquilo acontecesse. Porque é devido a esses acontecimentos que a gente pode chamar Abraão de pai da fé. Então, ele precisava que acontecesse algumas coisas antes. Está bem? Eu vinha pensando nisso há um tempão. E você tirou minha dúvida, obrigado. Nada. Mais alguém? Tem algo para falar? Jaque? Não? Pode falar. Boa noite. Primeira vez que eu estou participando dessa aula, né? Vi a primeira e a segunda apresentação. A primeira aula só online, fiquei desesperada. O professor que está ali como IBQ é maravilhoso. Ele fez várias perguntas, eu queria responder todas. É o César. É bom aula assim. Quando você falou aí da pergunta, né, do Mário, por que foi naquele tempo, porque a demora, e quando a gente traz para tem um pastor na IBAB, eu não sou da IBAB, mas eu falo que eu fiz um puxadinho lá, né? Fala que a gente tem que trazer para o chão da vida tudo que a gente lê na Bíblia. E nessa parte eu entendi assim que é como quando a gente coloca algumas coisas, a gente fala que colocou no altar do Senhor e não acontece, para uns acontece, outros para a gente não acontece, né? Eu acho que nessa parte aí explica muito bem, né? Quando você falou assim, Abraão tinha que passar por alguns momentos, assim como a gente. Se a gente recebe tudo, né? Será que a gente está preparado para aquilo? O que vai influenciar ao redor daquilo, né? Quando a gente perde algumas coisas que a gente acha que é essencial na nossa vida e com o amadurecimento, com a oração, com a persistência, a gente vai vendo que não era bem assim. Deus vai mostrando para a gente que não, que você não está preparado, né? O que você vai fazer com aquele? Eu estou num trabalho, eu quero o melhor que aquele. Não que a gente não deva querer, mas ele vai tomar todo o seu tempo, vai te tirar da família, você vai começar a dar mais valor, talvez para um salário maior. O que você vai mudar ao seu redor? Que é muito que eu tenho passado por isso e vejo que Deus está trabalhando nessas questões, né? Quando a gente quer muito uma coisa, mas o que você vai fazer com essa coisa? Ele não vai tirar você do caminho de Deus? E Deus conhece a gente. Então, até para a gente entender essa caminhada, né? Os nãos de Deus, eu acho que é onde a gente mais experimenta de Deus. Quando ele fala não, quando ele fala espera, quando você tenta contornar as coisas e dá sempre ruim. Porque você já sabe a resposta, Deus já respondeu, mas não era aquilo que você queria receber. Então você começa a criar jeitinhos. Toda vez que você cria jeitinhos, vai dar muito ruim. Então eu acho que quando a gente obedece, que é muito difícil, não é fácil, mas espera mesmo no Senhor, ele vai te preparando para até coisas melhores até do que a gente imaginava, né? Eu não falo só, não estou falando da parte financeira, mas a experiência de ouvir o Senhor, que eu ouvia isso, eu falava, nossa, como eu quero. Até um dia que eu consegui ouvir essa voz aí que você falou, que eu ouvia no meu ouvido, é uma coisa impressionante, que eu não quero esquecer jamais. Como é lindo você ouvir a voz do Senhor e você não ter dúvida nenhuma. Você não tem dúvida quando sabe? É incrível. É isso que eu queria falar. Não, obrigado, viu, Jaque? E é isso mesmo. Tem momentos que a gente não está preparado para receber algumas coisas que a gente pede para Deus. Tem coisas que eu já pedi e que Deus não atendeu, e que depois eu falei, nossa, ainda bem que Deus não atendeu, viu? Ainda bem, porque eu não devia nem ter pedido aquilo lá. E tem coisas que ele atende. E tem coisas que... Porque é tudo baseado no propósito também de Deus, essas coisas que ele faz. Tem essa questão, isso vai contribuir de forma positiva na minha vida ou não? Mas a nossa
a nossa maior preocupação deve ser essa, em ter esse relacionamento com Deus, não buscando nada em troca, mas buscando experiência, entendendo, igual a Jaque falou, que ouviu a voz de Deus, foi maravilhoso. Então, a gente tem que buscar perceber as experiências com Deus, perceber, porque isso que é o mais importante. E procurar ter fé nos momentos difíceis e obedecer a Deus. Obedecer a Deus em todos os momentos. Parece que obedecer a Deus no momento difícil é pior, mas tem algumas pessoas que obedecer a Deus nos momentos bons que é o mais difícil, Então a gente tem que vigiar o tempo todo para que a gente não escorregue nas cascas de banana aí que a vida vai colocando no meio do caminho. Amém, meus irmãos e minhas irmãs queridas? Amém. Só para finalizar, só fazer uma última pergunta. Claro. Deus, ele fez uma promessa muito grande para Abraão. E a gente pode afirmar que durante a vida de Abraão, ele se agarrou mais a Deus do que na promessa, já que quando Deus cumpriu a promessa dele do filho Isaac, e posteriormente do que ele sacrificasse Isaac, no coração dele ele havia sacrificado. Eu não entendi a pergunta. É o começo da pergunta. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Sim. De que Abraão seria pai de uma grande nação, mesmo estará sendo estéril. E a gente pode afirmar que Abraão, ele, durante a vida dele, ele se preocupou mais em agradar a Deus e andar com Deus do que pensou na promessa. Ele se agarrou mais a Deus do que a promessa, já que quando a promessa foi cumprida, e posteriormente depois Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, ele ia fazer aquilo até que o anjo bradasse. Deixa eu ver se eu consegui entender, que o áudio tá um pouco estranho para mim. Você perguntou se Abraão se preocupava mais com a promessa? Não, eu perguntei se a gente pode afirmar que durante a vida dele, ele se preocupou mais em andar com Deus do que propriamente com a promessa que Deus havia feito para ele. Eu acredito que sim, viu? Que sim. E eu acredito que Deus só começa com aquela promessa porque, na hora que faz o chamado, porque Abraão não tinha o conhecimento de Deus da forma que a gente tem hoje. A gente hoje tem muito conhecimento, a gente não precisa ter promessas de Deus o tempo todo para continuar seguindo Deus. Mas eu acredito que sim, a promessa de Deus fazia parte do plano de Deus, então aquilo tinha que acontecer, mas no início ali a gente não vê que aquilo não parte de Abraão, não é um pedido de Abraão, aquilo parte de Deus. Então, o interesse de Abraão também era nas promessas, mas também era nesse Deus, na experiência que ele ia ter com esse Deus. Não sei se deu para você entender. Deu sim. Obrigado. Deu? Tá bom. Povo de Deus, 9h37. Eu vou encerrar então. Qualquer dúvida, ou se quiserem fazer mais algum comentário, mandem lá no grupo do WhatsApp, por favor. Se alguém não estiver no grupo, coloque o número aqui no chat para eu pedir para adicionar lá no grupo do WhatsApp. E uma ótima semana para todo mundo. Que Deus os abençoe. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada, Alex. Obrigado. Boa noite. De nada. Amém. Obrigado. Nada. Noite. Valeu, Alex. Boa Boa noite. Boa noite a todos. pessoal. Valeu com Deus.